Campeonato Brasileiro, categoria agora. O Wellness Master e o Wellness Open unificada. Jana. Vamos falar então dessas categorias. Sim, estamos começando pelas femininas para vocês terem mais tempo e mais privilégios aqui nesse canal, porque como sendo uma representante feminina do fisiculturismo, eu sei o que vocês passam. Eu entendo o sentimento de vocês. Então, hoje a gente decidiu para esse campeonato começar falando das categorias femininas. E vamos começar pela Wellness Master, que Gabi apareceu novamente. Gabi estava no Campeonato Paulista. Gabi já compete na INBA faz um tempo, né? Acho que o primeiro campeonato dela foi junto comigo, no meu primeiro da INBA também. E a Gabi, ela tava muito perdida com relação ao que ela queria ser de categoria. Eu lembro que lá atrás ela queria subir na biquíni, mas ela tinha um físico claramente wellness. E aí ela decidiu ir pra wellness esse ano. Ela, na verdade, estava fazendo uma preparação pra figure. Você acredita? Só que... Eu vejo por quê, na verdade. Então, só que ela não conseguiu colocar membro superior suficiente pra subir na figure, e aí decidiram manter ela na wellness mesmo. Que foi uma decisão super acertada. É aquilo, né? O pessoal no começo, eles acham que, tanto para homem para mulher, o homem acha que ele deve começar com men's physique porque ele tem menos volume, e a mulher na biquíni porque ela ainda tá começando. Mas na verdade, aquilo que a gente reforça todo o vídeo, é muito mais sobre a estrutura. É muito melhor você, na verdade, entender sua estrutura e tá competindo nessa categoria como foco e desenvolvendo em cima dessa categoria do que realmente forçar o seu corpo a uma categoria. E aí, Gabi foi a única competidora na categoria Wellness Master. Pra ela falou que estava até feliz que ter sido a única, porque ela não acredita que ela pode ganhar a Wellness, mas ela pode sim, ela tem um grande potencial aí. Só precisa fazer alguns ajustes com relação à densidade muscular dela. Mas Gabi estava maravilhosa, parabéns. Eu vi a sua evolução, Gabi, eu acompanho você há bastante tempo, então eu sei o quanto você se esforçou para essa apresentação nesse palco e você mandou muito bem, tá? E para a Wellness Unificada, nós tivemos, começando pela campeã Luana Arila. Nossa, o nome da Luana é um trava-língua. A Luana, nós tivemos a Ana em segundo lugar, a Fabi em terceiro lugar, em quarto lugar, Geise, em quinto lugar, Marli e em sexto lugar, Daniela. Categoria Wellness. Explica, dá uma palhinha aí pro pessoal o que é pedido na categoria Wellness. Faz um comparativo aí com a categoria Biquíni. Bom, o que muita gente tem uma noção muito errada é que, assim, já é difícil comparar a categoria masculina dos hormonizados com com as categorias masculinas do natural. Na wellness e nas femininas é ainda mais difícil, porque é totalmente diferente o padrão do natural pro padrão hormonizado. É claro que vai ter umas exceções à regra, umas meninas com uma genética absurda para ganho de massa muscular, que elas vão ser grandes, densas, maçudas e tudo mais, cavalona mesmo. Mas, a maioria dos casos, a wellness é só um pouco maior do que a biquíni com relação ao corpo inteiro. Ela tem um pouquinho mais de condicionamento, especialmente nos membros inferiores, um pouquinho mais de volume e densidade nos membros inferiores, e nos membros superiores ela tem que criar uma desproporção. Ela não pode ter membros superiores muito desenvolvidos. Então, no que a gente vem falando que biquíni normalmente é um condicionamento bem puxado, a gente pode pensar que o wellness, na verdade, ou é um condicionamento mais puxado, ou na verdade é o mesmo condicionamento, mas como tem mais massa muscular, aparenta maior densidade? Sim. Mas, no caso, a gente ainda não tem um padrão na arbitragem, especialmente da INBA. Pelo que eu vi, em cada campeonato foi premiado uma wellness diferente. Então, a gente não sabe exatamente o que eles estão buscando com relação ao padrão. O que a gente sabe é que ainda a apresentação, presença de palco, a musculatura no geral e o condicionamento ainda fala um pouco mais alto, mas não tanto assim como a gente pode perceber com relação aos posicionamentos aqui das meninas. Uhum. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a top 1 e a top 2 eram menos condicionadas do que a top 3 e a top 4. Elas tinham também menos volume muscular, porque se a gente for olhar, com exceção da Geise, né? A Geise é a top 4. Ela tinha uma muscularidade ali um pouquinho mais equilibrada. Mas a Fabi, por exemplo, era, pra mim, quando eu bati o olho nela, a wellness que levaria esse campeonato.
Porque ela tem muita densidade muscular nos membros inferiores. Eu já tinha falado pra vocês na categoria biquíni como ela tinha dobrado. Ela tem muita densidade nos membros inferiores, ela tem um posterior de coxa incrível, um glúteo gota absurdo, não tinha nenhum tipo de excesso de pele, o condicionamento dela tava no ponto, ela era assim, a wellness perfeita, só que ela pegou top 4, então eu não sei, não, top 3, desculpa, então eu não sei exatamente qual que foi o julgamento ali com relação ao posicionamento das meninas. A Geise, ela já era a mais condicionada do palco. Ela tinha ganhado o overall em Taubaté, por exemplo, por conta desse condicionamento. Se você for ver, ela foi atleta wellness overall no campeonato de Taubaté. E ela era uma das menores do palco, a mais condicionada, e foi ela que levou. Então, nesse caso, nesse campeonato, o padrão eu acho que foi mais por quanto a menina é mais comercial mesmo. Eu acho que pegou muito a questão do esporte model. Perigo. Porque a Lu, ela é linda, ninguém tá negando que ela é linda, perfeita, tipo, desfilava super bem, ela tinha aquele cabelão incrível. A Ana também, muito linda, mas ambas tinham menos densidade muscular nos membros inferiores. Elas tinham um glúteo muito mais soft em relação a músculo do que as demais competidoras. Você vê que muscularmente falando, a top 3 e a top 4 eram mais densas. Já as meninas tinham um condicionamento mais soft, tinham um pouco de musculatura, mas bem menos. Então, dentro desse campeonato do brasileiro, a gente pode considerar o resultado do brasileiro um padrão que, se for seguido daqui pra frente, talvez eles não queiram tanta densidade na wellness? Talvez. Eles até queiram algo mais soft? Se esse for o novo padrão, eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha. Porque no Paulista, se a gente for ver, também o Paulista fugiu. Porque a Aninha era mais densa do palco. Então, assim, eu não sei. Ajuda nós, arbitragem. Esse é o problema da arbitragem que eu vejo, especialmente com relação a categorias femininas. Porque em um campeonato eles estão querendo uma coisa, em outro eles estão querendo uma outra coisa completamente diferente. O que foi, assim, ok, porque a Luana não tava ruim pra ser uma campeã wellness, mas com relação ao top 3, na minha opinião, a Ana ficaria fora do top 3. Por qual motivo? Por conta da densidade mesmo. Eu acho que o top 3 seria entre Luana, Geise e Fabi. E não é nada contra a atleta, pelo amor de Deus, gente. Não vamos criar intriga aqui. É mais por questão de densidade. Só que, se você olhar em proporções, por exemplo, a Ana, ela tem um glúteo mais arredondado, mais cheio, especialmente na pose de lado, do que todas as outras meninas. Talvez isso também tenha sido levado em consideração. Quando ela posava de lado, o glúteo dela era muito bonito, assim, era bem arredondadinho, fazia a marcação do posterior e tudo mais. O da Luana também, ele tinha aquele glúteo bem arredondadinho, um posterior grande, um quadríceps marcado e tudo mais. Agora, a Geise, apesar dela na pose de costas ser muito forte, na pose lateral o glúteo dela era menor. E a Fabi, tanto de lado quanto de costas, ela era muito boa. Então, eu não sei exatamente o que rolou aí. Talvez olhando assim para todas elas, realmente pode ter sido que o condicionamento da Geise e da Fabi passaram do ponto do que eles querem. Você chegou a conversar com alguma delas sobre o feedback passado pelos... Ainda não conversei com as meninas. Quem tiver feedback, então pode deixar aqui nos comentários, né? Isso, por favor, deixa pra gente, porque a gente quer entender qual foi o caminho que a arbitragem escolheu pra gente poder estar falando pras próximas futuras atletas chegarem no ponto, né? Porque se eles não vão querer tão condicionadas, é bom que eles falem. Porque baseado nesse pod aqui, vamos lá, vamos pegar o top 1, top 2 e top 3, que é mais fácil identificar alguns padrões, né? A gente, por enquanto, ignora o top 4 para baixo. O que eu diria sobre para onde está indo? Então, somente nesse campeonato. Eles não querem... O que vai totalmente contra, na verdade, que a gente está acostumado com os outros campeonatos das federações. Porque parece que eles querem um inferior não tão denso, então seria puxado mais para algo com volume, mas ainda com um aspecto soft. Porém, a parte superior, parece que eles não ligam de estar com marcação. Tanto que, se a gente pega a parte abdominal das vencedoras, tá bem marcado, tá com a costela ali aparente, tá legal. Aí a gente pega o superior da campeã, a gente vê o quê? Pelo menos nessa foto de frente,
como o ombro dela tá bom. E mesmo comparando com todas, como tá saltado, como tá lateralizado. A gente pega as fotos de costas, como ela soube colocar ali o ombro mais aparente do que as outras. Então, mesmo aí também nas costas. Então parece que eles querem, ou melhor, pontuaram o quê? O inferior mais soft e mais volumoso, só que a parte superior Mais marcada e mais hard. Então, tipo, isso que vai totalmente contra o que a gente tá acostumado, na verdade, com uma categoria wellness. Mas é por isso que a gente fala, a gente tá tentando realmente tá descobrindo o padrão ali pra tá ajudando o pessoal a focar na onde. E aí quando a gente olha pra Geise e pra Fabi, a gente vê tudo hard, né? Tudo mais Sim. hard. Não hard, assim, ao extremo, porque a categoria feminina não exige isso, mas mais hard do que o restante das meninas. Então, talvez foi isso que justificou as colocações no geral. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o top 5 e o top 5 e o top 6, aí a gente vê meninas que vazaram um pouquinho de densidade. Eu acho que a Daniela tava maior ainda do que as outras meninas. E ela tinha um superior também bem forte, assim, bem marcante. O condicionamento dela também tava um pouco em excesso, talvez. Se a gente for olhar, né? Mas eu percebi, como eu assisti pessoalmente as apresentações, eu vi que as meninas do top 5 e top 6, elas falharam um pouquinho nas poses. Então, por exemplo, na pose de costas, muito abaixadas, assim, na direção do árbitro. Poderia ter empinado um pouco melhor o quadril, sabe? Não dobrado tanto o joelho. Talvez alguns ajustes ali de pose mesmo, que iam ajudar muito vocês na colocação de vocês, porque o físico de vocês também não tava assim, nada não competitivo comparado com as outras. É aquilo lá, por mais que a gente fique falando e comentando bastante sobre detalhes e corte de posterior, nossa, costas muito marcada, arredondamento de ombro, a gente sabe que a gente não pode ignorar o fato de era final de campeonato, era depois de mais de não sei quantas horas, então, tipo, ali os arbitragens também são humanos ali como a gente. A gente mesmo falou, a gente acabou perdendo certa parte do campeonato porque a gente teve que sair ali do evento e se ausentou. Então, tipo, imagina o árbitro que não pôde fazer isso. Então, tipo, a gente precisa, infelizmente, tá considerando isso. Então, imagina ali que o que ela comentou, a Cassia comentou, questão da pose. Se você realmente, nessa inclinação, você acaba inclinando mais pra frente ou menos pra frente, você vai criar uma figura não tão estética assim. Então ali, nos detalhes ali, o que pode ter acontecido? Ela tá menos estética, essa aqui tá mais estética. Por quê? Às vezes ele nem para pra perceber, na verdade, e pra pontuar os detalhes realmente. E aí é por isso que acaba até criando essa falta de padrão. Porque na verdade aí se baseia em quê? Apenas no desfile ali, na hora, né? O que seria, tipo, na verdade, o que a gente tá fazendo de comparar nas fotos é quase irrelevante. Porque na verdade ali a arbitragem foi feita na hora ali, no que eles estão vendo de estético ali, de detalhes mesmo. Detalhes do físico como um todo. Não... E aqui agora na categoria Wellness a gente tá percebendo que as meninas estão optando por mostrar as costas, né? Então eu espero que isso seja pra todas. Regra. Que comece a obrigar que as meninas tirem o cabelo das costas pra mostrar. Porque, gente, até isso, por exemplo, a Geise. A gente sabe que a Geise tem uma cintura fina. Só que ela ficou com uma cintura mais larga porque o cabelo dela tá cobrindo praticamente tudo na pose de costas. Então, tipo, quando você tira o cabelo das costas, você valoriza a sua cintura. Ou se você tiver um cabelo um pouco mais curto ali na linha superior do biquíni, sabe? Um cabelo em V talvez já te ajude com isso. Então, assim, prestem atenção nisso, atletas, porque, querendo ou não, é o que a gente tava falando, ele só vai bater o olho na figura. O árbitro, ele não sabe como é que é o seu corpo em todos os ângulos. Ele vai ver quando tiver na pose. E se quando tiver na pose, tiver alguma coisa que vai chamar mais atenção para a estética da outra atleta, você vai cair de posição. Essa questão que a gente fala e insiste em comentar em todos os vídeos sobre detalhes mesmo. Porque o arredondamento do ombro dele é maior, melhor. Porque as costas dele dá pra ver uma divisão melhor. Acaba sendo, na verdade, muito mais um comparativo entre top 1 e top 2 pra decidir ali, ou no máximo top 3. Então, tipo, de resto, é realmente ali, é esse, nessa ordem. Por quê? Porque realmente dá pra ter uma ideia da posição das pessoas quando tá um do lado do outro. Você não precisa entrar em detalhes. A gente mesmo brinca quando a gente vê em outros campeonatos, o pessoal vai entrando e fala, gente, top 1, top 2, top 3, top 4. E normalmente a gente acerta muito. Por quê? Porque é assim que é feita a maioria das pontuações. Sabe a regra a primeira impressão é que fica? É exatamente isso no fisiculturismo.
Então, Eles vão colocar a primeira impressão. Aí se eles vão mudar em cima disso, aí pode começar indo mais em detalhes. Mas é a primeira mesmo que normalmente vai ficar até o final. Então, dado esse feedback, parabéns, Luana, pela sua primeira colocação. E a gente vai em breve falar do overall, da disputa overall entre a Luana e a Gabi. Essa eu assisti pessoalmente, então tem até um videozinho pra tentar mostrar aí pra vocês como é que foi o confronto. E parabéns a todas as atletas. Realmente a gente gostaria muito que vocês mandassem o feedback que vocês receberam da arbitragem pra gente poder entender. E quem sabe a gente não cria um conteúdo em cima do feedback que vocês receberam e do feedback das demais atletas que participaram de outros campeonatos também, pra gente poder tentar criar mais ou menos um guia para as meninas que estão querendo subir. É só para os meninos, para os homens. Para os meninos que querem subir no Men's Physique contra o Alisson lá, não precisa. Pra gente poder pegar esse guia para vocês, porque é muito mais difícil ter conteúdo para mulher do que para homem, entendeu? Meninas, criem conteúdo. Então, parabéns, atletas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva, deixa o like de novo, comente. E até o próximo vídeo.